A temporada do Flamengo está sendo tocada de jeito melhor que as últimas, quando o time tinha, de longe, mais possibilidades que os outros pelo elenco, mas a coisa fora de campo às vezes parecia um pouco bagunçada. Agora ela parece tranquila e bem direcionada. O Felipe Luiz, assim, ele tem muito mérito não vou falar na montagem de elenco, porque isso já vem há um tempo, mas na maneira como esse Flamengo tem jogado. Me parece que o Flamengo esse ano tem um projeto menos espetaculoso e muito mais viável para a gente pensar no Flamengo ganhando grandes campeonatos. Meus amigos, deu a lógica, o Mengão venceu novamente o time do Vasco. O Flamengo que venceu o jogo por 1-0 no estádio Newton Santos, jogo válido pela primeira semifinal do Campeonato Carioca. Teremos agora o jogo da volta, mas vou falar pra você, o Vasco não consegue vencer o Flamengo de jeito nenhum. Os caras levaram o jogo até mesmo pra grama sintética, mas não adiantou absolutamente nada, porque lá estava, ó, o rei dos clássicos, o Bruno Henrique, que fez um golaço. Então vamos acompanhar aqui, galera, os bastidores e comentários, né, dessa vitória do Flamengo em cima do Vasco por 1-0, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. E na tela para você, a vitória do Flamengo para cima do Vasco, primeira partida semifinal de Campeonato Carioca, 1-0 com este golaço de Bruno Henrique, já na segunda etapa, Fábio Luciano. Um beijo para você, Capita, seja bem-vindo, amigo. Beijo, Glau, Birner, um abraço ao Birner, boa noite a todos. É isso, Glau. É um jogo que foi até mais disputado do que a gente imaginava, né? Porque quando a gente olha para a semana, imagina um Flamengo muito superior. Mas um jogo bem disputado, intensidade do Vasco alta, né? Principalmente no primeiro tempo, um golaço do Bruno Henrique, né? Enfim, é um cara que é acostumado a fazer gols importantes no Vasco, acostumado a jogar bem. Uma vitória importante para o Flamengo, que leva essa vantagem agora para o segundo confronto. Tudo bem, Vitor Birner? Seja bem-vindo também, um beijo para você. Tudo bem, Cláudia? Um beijo para você também, boa noite, capitão, boa noite aos fãs das fãs do esporte. Eu gosto muito de trabalhar com o capitão, porque o capitão é um cara muito pra frente, né? Um cara que consegue achar o lado bom das coisas com muita facilidade. Quem não gosta de trabalhar com o Capita tá vivendo errado. Agradeço. Um excelente colega. Porque o jogo pra mim foi abaixo do que eu imaginava. A gente vai entrar um pouco mais nesses detalhes sobre a escolha do Vasco, se funcionou ou não funcionou, porque o resultado obviamente foi melhor pro Flamengo. E o público também muito pequeno para uma semifinal. Então, quando eu olho o Vasco, não sei se o Vasco pode jogar muito melhor do que jogou hoje. Acho que o Flamengo pode, mas no final das contas, o Flamengo que era favorito, a classificação, o Flamengo favorito, o favoritismo aumentou ainda mais. Lembrando só, esse jogo foi no Newton Santos, né? O Vasco quis tirar do Maracanã, já porque era este clássico, precisaria ser num outro estádio, para tirar esse costume até que o Flamengo tem de ter o Maracanã como casa. A escolha do Vasco foi de levar esse jogo para o Newton Santos, mas um público baixo de mais de 10 mil torcedores. A gente conversava ali no camarim, né, Capita, sobre essa diferença técnica até entre os times, né? Um Vasco que a gente vê ali as tentativas não só nas mudanças do Carille, mas também dos próprios jogadores e tal, mas aí fica muito nítida essa diferença técnica, né? Um primeiro tempo, um jogo que começou também bem truncado, de muitos cartões logo de cara, enfim, mas eu acho que isso pesa muito. O Birner fala, um Flamengo bem abaixo também do que poderia produzir, mas acho que controlando ali dentro de uma rotação mais baixa também esse jogo, né? Assim, porque a gente tem pegando o último jogo do Flamengo e Vasco, o Flamengo teve um domínio durante os 90 minutos, né? O primeiro tempo, principalmente daqueles 2-0, foi algo impressionante, assim, se tratando até da qualidade e da tradição desses dois clubes. O Flamengo é um time melhor tecnicamente, o Flamengo imprimiu um ritmo naquele jogo muito mais intenso do que o Vasco, mas o que chama atenção nesse jogo, Glau, e a gente vai falar um pouco assim em cima do que o Birner abriu também com relação ao gramado, porque são dois clubes que não estão acostumados a jogar nesse campo. Então a gente percebeu uma dificuldade na hora do domínio, na hora de fazer uma conclusão a gol, até em uma movimentação. Logicamente existe uma preocupação desses jogadores com relação a algum tipo de lesão, enfim. Mas o Vasco, principalmente o que aconteceu no último jogo entre os dois, foi completamente diferente do que a gente viu nesse jogo. Levando o Flamengo aí, né, com maiores chances ainda de classificação para o jogo da volta no Maracanã. Pode, obviamente, ver o Vasco melhor que o Flamengo em alguns momentos, o Flamengo melhor que o Vasco em outros, e os dois sempre competindo. Agora a coisa é diferente. E dentro dessa perspectiva,
Eu acho que o Carille arrumou boas soluções. Eu acho que a troca do mando de jogo para um campo sintético funcionou dentro daquilo que o Vasco podia, porque o Vasco está usando todas as coisas que ele tem para tentar enfrentar uma equipe que é infinitamente superior. Não são times comparáveis. Provavelmente, se você olhar o banco do Flamengo, você vai ter vários jogadores que seriam titulares absolutos no Vasco da Gama. Então, dentro dessa possibilidade, olhando o primeiro tempo, por isso que eu concordo muito contigo, capitão, o Carille arrumou boas soluções para o Flamengo não ser agressivo como gosta, para o Flamengo não acuar o Vasco. O Flamengo podia produzir mais, mas eu acho que o gramado atrapalhou. Eu acho que o fato de deixar esse jogo mais pegado é bom para o Vasco. Porque o vascaíno, sabe que o objetivo dessa temporada é resolver as questões financeiras do clube, ou diminuir os problemas, cuidar das questões jurídicas, a recuperação judicial, né? Ver o que acontece, se essa SAF fica, não fica, como é que vai, quem vai ser o dono da SAF, e continuar na primeira divisão do futebol brasileiro. Porque enquanto o Flamengo hoje tem perspectiva de ganhar vários títulos, o Vasco luta para continuar na elite do futebol, com os atuais elencos. Né? E você vê o jogo de hoje e você não vê essa diferença. Você vê o primeiro tempo que o Vasco criou a melhor chance, conseguiu travar o jogo, o segundo tempo o Flamengo foi melhor, venceu por 1-0, então eu acho que a estratégia vascaína funcionou. Mas o flamenguense também não liga tanto assim para a semifinal do estadual, está muito mais preocupado porque era o clássico e no final também não vai reclamar da atuação do time. E tem jogo de volta ainda também, né? Então é uma questão que eu acho que isso pode pegar. Eu posso estar, obviamente, a memória me trai, acho que o Felipe Luiz perdeu um jogo desde quando assumiu o time ano passado no Campeonato Brasileiro, mas ainda é um torneio de preparação, que se joga para ganhar. O Flamengo não está fazendo um esforço a mais ou algum sacrifício de jogador. Ou, vou dar um exemplo, o De La Cruz não jogou porque não quis ficar à disposição porque é o gramado sintético. Se fosse uma semifinal de Libertadores, ele estaria à disposição no gramado sintético. Porque é o campeonato estadual, né? Que é o campeonato que, se você levar a ferro e fogo e fizer sacrifícios por ele, esses sacrifícios vão ter um preço lá na frente. Temporada pesada do Flamengo esse ano. Com o Super Mundial, quando as 16 outras equipes da primeira divisão forem se repreparar para o Campeonato Brasileiro, quando elas estiverem fazendo uma intertemporada, o Flamengo vai estar com o Fluminense, Botafogo e Palmeiras jogando o Mundial. Ou seja, não dá para fazer esse sacrifício agora. Agora tem que ser tudo muito bem planejado. Eu acho que dentro do que o Flamengo que se dispôs a fazer, desde as férias dos jogadores até o uso de jogadores de um time totalmente alternativo no início do ano, até a mescla de equipes, está tudo sendo muito bem feito. A temporada do Flamengo está sendo tocada, quando a gente olha das questões táticas, das contratações e tudo mais, do jeito melhor que as últimas, quando o time tinha, de longe, mais possibilidades que os outros pelo elenco, mas a coisa fora de campo às vezes parecia um pouco bagunçada. Agora ela parece tranquila e bem direcionada. Fala, capitão. Não é isso, Glaucio. Assim, com relação à diferença de elenco, ela é muito clara, nítida, né? O Flamengo ele pode segurar alguns jogadores, se preocupar com algumas questões e mesmo assim continua sendo o Flamengo um time muito forte. O Felipe Luiz, assim, ele tem muito mérito não vou falar na montagem de elenco, porque isso já vem há um tempo, mas na maneira como esse Flamengo tem jogado. Então, assim, a maneira como o Flamengo se posiciona em campo. Hoje, assim, tem outras questões que a gente tem que analisar, mas como um todo, é um time que marca com linha alta, é um time que quando o adversário ultrapassa essa linha, tem uma retomada muito rápida. Tem jeitos diferentes de jogar. É isso. Pode jogar com o Gerson meia pelo lado, pode jogar com dois caras de velocidade. Quando ano passado perdeu, por exemplo, um jogador expulso contra o Corinthians, botou uma linha de 5 ali, linha de 3, linha de 5. Ele é muito inteligente, ele sabe os jogadores que tem nas mãos, ele sabe variar. Né? Tem um sistema que é meio quase que padrão do Flamengo, né? Com um 4-3-3, mas que dentro do jogo se modifica de várias formas. Ele fala muito do Pulgar, né? E é muito legal porque assim, eu olho para o Pulgar de uma forma bem, sabe, detalhada e é interessante vê-lo jogar. Porque ele é isso, ele é em alguns momentos ele é o terceiro homem, porque ele encaixa no meio dos zagueiros, ele é o desafogo, ele é o cara que também que dá liberdade para Gerson. Se o Gerson e o Arrascaeta, né? O Flamengo joga com 3 homens no meio, em muitos momentos. Mas você vê o Gerson e o Arrascaeta em muitos setores, momentos do jogo, eles estão no setor ofensivo, porque olham para trás e sabem que tem um cara bem posicionado. Mas ele fala também que ele fala as mesmas informações que ele passa para o Pulgar, ele passa para o Everton Araújo, ele passa para os jogadores da função. Então é isso, assim, é um treinador que tem o grupo, tem muito conhecimento, o Felipe tem muito conhecimento de futebol e tem o grupo nas mãos e isso fica muito claro. Para a gente arrematar esse assunto, números deste Flamengo também,
que chamam a atenção. Ó, 1 gol sofrido em 9 jogos com a equipe titular. Assunto para Fábio Luciano. Não, é isso, Glória, o que a gente está falando. É um time muito bem organizado. Enfrenta adversários mais fracos do que ele, né? O estadual, o Flamengo não tem culpa disso. O Flamengo tem que enfrentar os adversários que aparecem. Mas é muito sobre sistema. O Flamengo é um time que tem jogadores de muita qualidade do meio para frente, mas o Felipe consegue fazer com que esses jogadores tenham façam uma recomposição, que não deem muito espaço para o adversário. Hoje, por exemplo, né? A gente até falou quando estava aparecendo, o Flamengo não sofreu um gol hoje por um gol, entre aspas, do Léo Ortiz, né? Porque o Rossi faz uma defesa, depois tem o segundo arremate e o Léo Ortiz tira a bola em cima da linha. Então é isso, assim, é um time que até esse momento é muito bem treinado, as linhas são bem encaixadas e, volto a repetir, o trabalho é muito bem dentro do campo e fora dele também no controle do dia a dia, muito bem feito do Felipe Luiz. O Campeonato Carioca, e isso não é para diminuir o que o Flamengo faz, eu já disse, o Flamengo joga de longe o melhor futebol do Brasil até o dia 1º de março, raramente os times do Rio de Janeiro conseguem, pequenos, chegar à segunda divisão, ou seja, o estadual é do nível um pouco mais baixo e a gente vê o Vasco com as dificuldades que temos visto, o Fluminense tentando se encontrar e o Botafogo que teve um projeto de perder tudo que fosse possível até agora. Estou sendo, obviamente, um pouco irônico, mas fez tudo triste, possível. Mas é irônico. E o Flamengo, ao contrário, fez nesse período todo um projeto de reerguer o clube que, nas últimas 2 temporadas, diante do potencial do seu elenco, ganhou muito pouco. Muito pouco. Né? Se não fosse a troca e a escolha do Felipe Luiz, provavelmente o Flamengo teria terminado o ano passado sem nenhum título nacional, né? E só com o campeonato estadual, outro ano, então quando foi eliminado pelo Olímpia, pior ainda. Sendo que o Flamengo, em todos esses anos, teve o melhor time disparado, mais possibilidades, melhor elenco disparado do futebol do continente, mas com muita sobra. Né, e com dificuldade de liderar o Campeonato Brasileiro. Então, me parece que a mudança de diretoria muda também um pouco o ambiente, a chegada do Boto, o jeito que as coisas estão sendo feitas, um mercado sem contratações de tanto impacto, mas com valorização de jogadores mais fortes, colocando alguns jogadores da base para que tenham rodagem no estadual, treinando diferentes maneiras de jogar, dosando os jogadores para chegarem mais na frente inteiros. Quer dizer, me parece que o Flamengo esse ano tem um projeto menos espetaculoso e muito mais viável para a gente pensar no Flamengo ganhando grandes campeonatos. Meus amigos, e o Flamengo chega forte nessa temporada para brigar por tudo, né? Ainda bem que agora, né, todos estão enxergando que realmente o Flamengo não está de brincadeira nessa temporada. O técnico Felipe Luiz, meu parceiro, quer levar tudo. Vamos acompanhar aqui as notas, galera. Olha ali, o Rossi, né, teve a nota do ge.com, 7, e do público 8.3, né? Então uma nota bem alta aí pro Rossi, ó. Estava bem posicionado no chute do Vasco e fez uma boa defesa no lance do Ryan. No último lance do jogo defendeu a cabeçada, né, do João Vitor, que parece que estava impedido, né? Mas de qualquer forma ele fez a boa defesa. O Wesley teve a segunda maior nota com 7.0 do GE e 8.4 do público. O Léo Ortiz, que começou o jogo ali bem desligado, mas depois aos poucos foi entrando bem na partida, né? Foi se concentrando. Teve uma nota de 7.3 a nota do público e de 6.0 do GE. O Léo Pereira, 5.5 do GE e 7.4 a nota do público. O Varela, quinto aqui, ó, quinta melhor nota, né? 7.6 do público e 5.5 do GE. O Pulgar, o Eric Pulgar, 7.8, tá aqui, ó, foi um dos poucos com boa atuação no primeiro tempo e fez uma boa cobrança de falta, mas a bola, né, foi para fora. Continuou constante na segunda etapa e teve um pouco de alívio quando o Alan entrou para ajudar, né, na marcação. O Gerson teve uma nota de 7.8 do público e 6.0 do GE. O Arrascaeta, que eu achei hoje muito abaixo, tá? Achei o Arrascaeta apagado hoje no jogo. O Arrascaeta sofre um pouquinho para jogar nessa questão de grama sintética, né? 5.5 a nota do GE e 6.7 a nota do público. O Matheus Gonçalves, que entrou depois, até entrou bem, né, na partida, teve uma nota de 7.4 do público. O Gonzalo Plata, na minha opinião, também foi um pouco abaixo, né, do que se esperava. Teve uma nota de 6.8 do público e 5.0 do GE. E o Bruno Henrique, cara, que deveria, né, ter ali a maior nota. Não pelo jogo do Bruno Henrique, mas pelo gol, cara. Porque realmente o gol do Bruno Henrique foi uma pintura, foi um espetáculo. E foi o gol que deu a vitória ao Flamengo, né? Então, valeu muito o resultado, tá?
Tá aí as outras notas para vocês darem uma olhada, né? O Felipe Luiz que teve uma nota de 8.1 e 6.0 GL, viu sua equipe sofrer dificuldades no primeiro tempo, mas manteve a convicção na estratégia e acertou na substituição na segunda etapa. Então, Felipe Luiz ganhando também aí uma boa nota. Galera, o Vasco, a gente já sabe, né? Jogou como nunca e perdeu como sempre. Essa que é a verdade, né? Desses 30 e poucos jogos já são 21 vitórias do Flamengo, apenas 2 vitórias do Vasco e a freguesia continua. Lembrando que no próximo final de semana teremos Vasco e Flamengo novamente, só que agora com mando de campo do Flamengo, no Maracanã, grama natural, e pode ter certeza que vai ser mais um atropelo. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil, o link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu tô trazendo mais um vídeo aqui com bastidores, tá? Dessa vitória do Flamengo para vocês. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!